Temos agora com esse o terceiro vídeo sobre as diferenças de 2D e 3D para a franquia de Pokémon. E, na real, esse aqui vai ser o maior em escala de tudo que nós falamos até agora, mas é mais porque é a parte que a gente mais se vê enquanto está jogando. Então, para tudo que engloba esse assunto no geral caber nesse vídeo, vamos parar e analisar os puzzles de ginásio em grupos. Vamos comentar de todos os quebra-cabeças que tem entre a gente e o líder de cada uma das cidades mais importantes da franquia desses jogos. Puzzles são a parte mais comum dos jogos de Pokémon, afinal, todo jogo tem ao menos 8, e assim, olhando para eles, esses desafios em si são também uma das coisas que menos mudou entre todas as gerações de Pokémon. Genuinamente, pouca coisa muda na forma que eles são criados e são feitos pra gente ver. Porque se a gente olha e compara, na real, é quase tudo feito na mesma forma desde o começo até recentemente. Ginásios são comuns a quase todos os jogos, e onde eles não existem uma outra forma de fazer desafios, tomam seu lugar da mesma forma que um ginásio faria. Então, eles são um ponto em comum pra gente analisar e comparar entre todas as gerações. A gente pode, inclusive, comparar os 8 ginásios de cada geração entre elas, porque é uma boa forma de ver a diferenciação do que pode ser feito, mas eu acho que tem uma forma bem mais comparativa, olhando primeiramente a diferenciação entre todas as formas de fazer o mesmo ginásio entre os remakes. Até hoje nós tivemos 6 remakes de Pokémon, mas só 4 deles abordam diretamente uma evolução, a diferença entre as formas que esses puzzles são feitos. O mais menos é BDSP, Brilliant Diamond e Shining Pearl, porque não tem nenhuma diferença entre o original e o remake nos puzzles do ginásio. Por isso, então, vamos seguir pro próximo, para poder a gente ver essa ideia que eu tenho para poder explicar a formatação disso. Em horas, a Game Freak mostrou um bom comparativo entre formas de fazer o mesmo puzzle, já que, comparativamente, o jogo que claramente tem modelos 3D é diferente do jogo que tem sprites 2D, né? Indo por um ginásio da Roxane, Ruby, Safira e Emerald, um labirinto e meia coisas, paredes, enquanto em horas essas coisas são ao menos mais entendíveis, mas é um labirinto igualmente. No ginásio do Brawling, Ruby, Safira e Emerald, nós temos, de novo, um labirinto, mas dessa vez é escuro, enquanto em horas, a mesma coisa. A mesma premissa acontece em Ruby, Safira e Emerald e horas nos ginásios do Watson, Flannery, Norman, Winona, Tate Liza, Wallace, todos. A real é que do 2D pro 3D teve um total de 0 diferença na forma que você faz um ginásio. Eu sinto que até os 25 mil jogos que nós vemos em Kanto falam muito mais sobre isso. Quando olhamos para Kanto, nós vemos uma clara mudança nos ginásios ao longo do tempo, mas todas são completamente focadas em diferenciações visuais, não na forma que os desafios do ginásio em si são montados. E isso é verdade para todas as versões. No ginásio do Surge, no máximo, tem alterações em como funcionam suas lixeiras. No da Erika tem um jardim de plantas diferente, mas chegar nela precisa do Kurt da mesma forma, no do labirinto. E o que mais difere na real entre todos é o Blaine, que nas 2 vezes dos jogos de Johto, você tem ou uma sala pequena com gente no caminho, ou só uma sala pequena vazia. Além de, nos 2 jogos de Kanto, ter um quiz no caminho até chegar a ele. E esse é o ponto principal. Essas 2 formas de quiz do Blaine são visualmente bem diferentes. Um você passa por um corredor de perguntas ou batalhas em zigue-zague, enquanto no outro você tem a pergunta que se você errar você batalha e é tudo uma cutscene gerada com os modelos. Mas ambas são formas diferentes de apresentar a mesma coisa. E isso é meio que Pokémon. Se você olhar o primeiro desafio de ginásio em todas as gerações da franquia, é basicamente a mesma coisa. São quase sempre iguais. É quase como se Pokémon seguisse uma fórmula. De qualquer forma, onde temos a verdadeira diferenciação é quando o Pokémon realmente entra no 3D. Nessa série eu chamo todos os jogos da era 3D, que começou com o XY, de era 2.5D até chegar daqui a pouco. Já que, na sua essência, a única coisa que mudou foram as coisas que pararam de ser sprites e viraram modelos, mas no fundo, de verdade, nada além disso mudou. Olhando para os ginásios de Kalos, eu só quero atentar à fórmula que todos os ginásios abordam, que é multidireções. Como o primeiro jogo com mais liberdade de movimentação, dá pra ver que isso era o foco dos ginásios. Viola teve o primeiro desafio com diágonos. Você pode se mover na diagonal. O Grant teve o primeiro desafio vertical.
enquanto a corrida é o primeiro desafio sem um grid para movimentação necessário, sendo literalmente logo de cara as 3 inovações que essa nova fase permitiu para a franquia fazer ginásios. E logo depois tem o Ramos, que foca na verticalidade, com a casa na árvore, mas é só um labirinto. Assim como os 3 primeiros também eram só um labirinto. Um Clement, a gente viu um quiz, que a gente já viu antes também, mas dessa vez numa torre vertical. Com Valerie, nós temos o mesmo puzzle da Sabrina, mas dessa vez vertical. Com Olympia, não tem verticalidade. Mas na real com esferalidade, onde o labirinto genérico é na real esférico, 3D. Enquanto o Ulfric é o que tem um desafio mais da hora, sendo um cubo mágico de gelo. É só um labirinto de novo, onde você rotaciona as coisas para poder passar? Sim, mas dessa vez você roda ele inteiro, ao invés de rodar coisas pequenas dentro dele. Então, ao menos, muda um pouco. E tudo que nós vemos aqui é a mesma fórmula de ginásio. A mesma formatação se manteve até agora. Uma continuação daquilo que sempre teve. Eu não comentei dos ginásios de Johto, Sinnoh e Unova, porque majoritariamente eles seguem o mesmo padrão. Foi inclusive a era mais formulaica que nós tivemos na franquia. Eu sei que algumas pessoas vão pensar sobre Heart Gold Soul Silver, a diferenciação de como eles eram, a Gold e Silver, mas eles são formas diferentes de se apresentar aquilo que a gente já viu. É que nem quando eu falei do Let's Go e Firehead, onde você passa no quiz e o outro você vê o quiz na sua tela. Mas é a mesma coisa. Pokémon só foi ter mudança de verdade na forma que ele pensa os desafios do ginásio quando não tinha mais ginásio. Em Alola nós tivemos a primeira verdadeira mudança na forma de ver e ter desafios para avançar na história, bem como os próprios ginásios eram antigamente. E vamos falar em ordem aqui. Nós temos o primeiro trial de Alola, uma interação com Pokémon se movendo pelo mapa. Um segundo trial, uma interação com Pokémon se movendo pelo mapa. Ok, estranho aconteceu 2 vezes, mas o terceiro trial é um jogo de acho o erro, basicamente vendo o modelo se mover. O quarto é um Fetch Quest, que é uma quest de você pegar um item no lugar do mapa e depois trazer de volta. O quinto é um quiz de responder perguntas, voltando bem às raízes. O sexto é um incentivo de usar a mecânica de tirar as fotos que tem no jogo, usando a câmera e o cenário 3D de verdade do jogo para encontrar um Pokémon à sua volta. Esse é genuinamente o mais diferente. E por último, uma batalha contra o dragão da região. E uma coisa que eu não tinha mencionado é que depois de todos esses trials, você também tem uma batalha te esperando. É quase como se os Pokémon Totem compensassem pela falta de líderes de ginásio. Mas, olhando para todos esses trials, a forma que eles interagem com o player são, necessariamente, diferente de uma forma ou de outra dos jogos anteriores. Exceto o Sophocles. Ele realmente é a ausência da criatividade. Parabéns, Chris. Exceto que, se você jogar a versão outra desses jogos, você na real faz um desafio diferente com eles. Mas que é bem a cara do puzzle do Emerald de Tantalizer. Isso aqui é um ponto importante. Mesmo que visualmente os puzzles sejam diferentes, eles continuam bem iguais. Você tem puzzles de labirinto, você tem que passar por caminhos específicos ao qual você não sabe. Alguns de rodar coisas, de você rodar as coisas no seu caminho para poder passar pelo labirinto. E empurrar coisas para fora do seu caminho no labirinto. Todos são só você tirando coisa do seu caminho de uma forma diferente. Galar teve isso também. Os desafios ali eram quase todos em essência exatamente isso. Exceto que alguns realmente usavam o mundo 3D, que então realmente começou uma nova era. Porque a forma qual você interage com esses lugares vai começando a ficar diferente. Aqui nós temos o primeiro ginásio Milo, onde você tinha que organizar os Wooloo para rodarem juntos e passar pelos cachorrinhos. É uma área que aproveita bem o 3D com uma estratégia. É algo diferente. Mas no segundo, do desafio da Nessa, nós voltamos ao normal, onde o 3D é apenas a forma que nós vemos o labirinto de sempre. O terceiro, de Cabo, nós temos um desafio de captura, onde, bom, capturamos Pokémon em busca de pontos. No ginásio de Stow Onside é onde, genuinamente, a franquia muda pela primeira vez de verdade. Com a liberdade de controle omnidirecional, com você agora controlando a bolinha, entre aspas, de um pinball, sendo muito mais fluido em como a gameplay acontece, em tempo real. Não é mais sobre RPG genérico de anda, cada passo, cada momento é 15 segundos ou 2 horas, você escolhe. Mas, logo em seguida a gente volta a responder perguntas e batalhas no desafio da Opal. No desafio de Sir Chester, nós temos um jogo de adivinhar por qual chão dá pra andar ou não, que genuinamente é a coisa mais GBA que eu já vi nas últimas gerações. Em Piers, no ginásio do Piers, nós temos um corredor. Dessa vez bem literal, corredor de batalhas. Enquanto o Rayhan, ele nem o corredor ele faz, ele só tem uma salinha pra essas batalhas. E aqui a gente consegue ver
que algumas coisas voltam para as origens. Então, Galar teve pouco aproveitamento real de uma área 3D livre até agora. Só que agora podemos falar dele. O melhor jogo de Pokémon lançado para Nintendo Switch, Scarlet Violet. Aqui nesse jogo onde nós temos a de verdade primeira forma diferente de fazer puzzles, não sendo mais só ande de ponto A até ponto B, tirando coisas do seu caminho com os poderes de insira a tipagem do ginásio. Aqui nós temos empurre a azeitona gigante pra cesta, onde a azeitona às vezes pode glitchar e fazer você voar infinitamente. Mas isso aqui é arte, gente. Afinal é o ginásio bug. Obviamente ia ter um bug aqui. Desculpa. No segundo ginásio, do Brassius, nós temos o inimigo do frame rate, onde você tem que achar pelo mapa as sunflowers escondidas e levá-las para um lugar. No ginásio da Iono, você brinca de onde está o Wally, que é basicamente a mesma coisa do trial da acerola, procurar na sua tela alguma coisa, nesse caso aqui no MP4 ao invés de uma sala pequena do 3D. No desafio de Kofo, você participa de um leilão, jogando dinheiro pro alto tentando comprar itens. Gameplay de menu. No do Larry, nós temos o pior pesadelo das pessoas, que é ler. Você tem que responder corretamente as perguntas sobre o prato favorito do líder, e pra isso você precisa investigar na cidade o que ele gosta. Literalmente a coisa mais difícil pro jogador médio de Pokémon. No desafio do Rhyme, você tem batalhas em dupla, ok? Não é nada de muito diferente, mas é só a terceira vez que isso acontece em toda a franquia que temos um ginásio com Doubles Battles, o que em si já é raridade. No desafio de Tulip, você tem basicamente um jogo de ritmo, onde você tem que apertar o botão certo na hora certa. É um teste de reflexo. É algo já bem diferente. E por último, mais diferente de todos, o Grusha, você esquia na neve. Literalmente você esquiar na neve. Sendo literalmente o puzzle de ginásio mais inovador da franquia. Eu não falo de Legends aqui porque a forma que ele planeja o seu progresso é diferente. Você aqui tem desafios, as mais diferentes formas de um puzzle na franquia que teve até agora em Scarlet Violet. É diferente de Legends Arceus, onde o foco era muito mais sempre ser uma Fat Quest diferenciada com avanço por causa da Pokédex. Não tem um puzzle pra você caminhar. É completamente diferente. Aqui você tem pela primeira vez uma exploração do mapa 3D de verdade para algo de se fazer de bloqueio de caminho. O bloqueio do caminho entre você e o ginásio é uma coisa mais aproveitosa ao 3D. É claro, você tem no desafio do Brassius e o Trial da Mallow situações bem parecidas. Você tem que ir em busca de algo em algum lugar e levar ele para outro lugar. É um Fat Quest. Só que aqui ele usa o mundo 3D de uma maneira diferente. Só que ao mesmo tempo que você tá vendo isso de parecido, você também começa a ver uma pequena diferenciação do que era antes. Aqui você tem um jogo de ritmo e literalmente esquiar. Esse esquiar, inclusive, me lembra um pouco sobre como o Galar fez o ginásio, o terceiro ginásio, de caminho livre numa área específica. A exploração da área em si mudou. Avançou muito o aproveitamento das possibilidades que o 3D te oferece em comparação a, por exemplo, a Alola, que a gente tá falando agora. Mas ainda segue algumas das fórmulas que fizeram a franquia chegar onde chegou. Não tem muita diferenciação em puzzles ao longo do caminho, da evolução da forma de se fazer Pokémon. 2D e 3D é igual. Tá vendo pequenas coisas diferentes que são, na verdade, bem comum ao longo de todos os jogos. Eles sempre têm alguma coisa, um ginásio que faz uma coisa de diferente, mas a maioria deles é parecido. Pokémon frequentemente mantém fórmulas e ideias parecidas, a gente vê isso muito na própria comparação entre como o Nova e Kanto foram pensados. Tem mais sobre isso nesse vídeo aqui, tem também um explicando os líderes de ginásio que nós comentamos aqui, além de também qual é o ginásio mais perigoso em todos esses, que foi feito antes de Paldea. Talvez o do Grusha entraria nesse top 10, que é difícil. Para sobreviver. Vídeos.